Oi, Marcos, seja bem-vindo. Muito boa noite para você. Então, gente, vou apresentar o Marcos. O currículo dele, menino, tem a coisa. O Marcos é professor, é presidente da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, organizador e autor do livro Informática Forense da coleção Tratado de Perícias Forenses da editora Leude, coordenador de Segurança da Informação e Computação Forense da Comissão de Direito Digital da OAB do Estado de São Paulo. Possui certificação internacional de perito forense, a Computer Hacking Forensic Investigator, proprietário da empresa Marcos Monteiro, Computação Forense, coordenador e professor do Instituto de Pós-Graduação dos cursos de MBA em Segurança da Informação e Perícia Digital e da MBA em Informática Forense. Marcos, que currículo! O que é análise forense? O que eu consigo analisar em uma perícia forense? E-mail, áudio, dispositivos? E o que eu não consigo analisar em uma perícia? Você consegue diferenciar e dar essa explicação para a gente? Pergunta bem ampla, na verdade, né? Realmente Sim. A pergunta é bem ampla. Primeiro que você pergunta forense, vamos compreender, né? O perito forense, perito quer dizer expert, então ele é um grande conhecedor de alguma coisa, esse é o perito, e aí ele passa a entender a parte de forense vem de fórum, que é linguagem jurídica, então você passa a conhecer metodologias, né, metodologias científicas para uma análise, para coleta, para análise, para elaboração de laudo, onde essa metodologia tem que ser aceita pela comunidade científica e também tem que ser aceita pela comunidade jurídica para uma produção de uma prova sobre alguma coisa, né? Agora, que tipo de coisa a gente pode analisar? É tudo. Porque quando a gente vê dados, os dados, a gente conhece muito en passant que os dados podem ser voláteis ou não voláteis, não é isso? A gente aprendeu isso, uma coisa bem básica e tal. Mas vai além. Existe o que eu gosto de chamar de volátil do volátil, e o não volátil nem tão não volátil assim. Então ele vai além. O volátil do volátil são dados transitórios. Por exemplo, nesse exato momento, você sabe me dizer qual usuário que está logado na sua máquina, essa informação está na memória RAM. Só que se eu lhe perguntar quais são os usuários que estavam logados há 5 minutos atrás, qual a conexão de rede que você tinha há meia hora atrás? Isso são dados transitórios, eles ainda estão na memória RAM, mas precisa ser feito ainda um data carving, uma recuperação de dados na sua própria memória RAM para analisar. Por outro lado, os dados não voláteis, também existem os dados frágeis. Às vezes eu consigo saber qual é a última data de modificação, mas eu não sei a penúltima nem a antepenúltima. Então, assim, ele é um pouco mais amplo nesse sentido. Mas, com isso, até para quem é de TI, se surpreende a quantidade de X9 que tem no seu computador. Do que a gente em si consegue analisar, né? A gente acha que é só uma imagem, um e-mail, dados literalmente transitórios, mas é muito mais vasto o caminho do que a gente pode analisar. Muita coisa. Partindo desse princípio, por que nós devemos estudar a análise forense? Olha, já deveríamos estudar a análise forense, né? Nós estamos aqui, de repente, envolvido em muitos participantes que são ávidos conhecedores, ou estudantes, ou apaixonados pela área de segurança da informação, e aí a gente tem que estar atento, principalmente desde 2012, que resposta a incidente tem que ser por intermédio do uso da computação forense. E agora, com a LGPD, isso já não é mais opção. Você não faz. Se você não fizer, o prejuízo vai ser muito maior do que o incidente de segurança da informação, porque o incidente de segurança da informação quase que sempre eu estou tratando de algum crime. E por isso a necessidade de você aplicar metodologia forense para isso. Por outro lado, para aquele que é o profissional na área de tecnologia, eu digo que é uma área extremamente bem remunerada, vale muito a pena e não tem um dia igual ao outro. Então é bem excitante essa área. Nossa, com essas dicas aí, até eu estou pensando em migrar para essa área. Bom, Marcos, a gente sabendo agora por que estudar, querendo estudar, explica para a gente do mercado de trabalho.
Onde trabalha o perito forense? Há mercado de trabalho nas indústrias e empresas privadas ou o perito só trabalha em cargo público? Muito boa sua colocação. Primeiro, quando a gente fala da aplicação da forense, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Dentro do universo judicial, vamos dizer que existe sim um perito criminal, perito oficial, aquele perito que passou num concurso da Polícia Judiciária, né? Ou seja, Polícia Civil, Polícia Federal, né? Ou seja, por perito criminal do Estado ou do governo federal. Fica a dica, perito da Polícia Federal ganha o salário do delegado, né? E não tem chance de levar tiro porque ninguém tem raiva de nerd. Aí, isso daí é um trabalho específico, muito específico da computação forense, mas existe muito além, existe muito mais forense fora da polícia, né? Existe muito mais forense. Para começar, qualquer um de nós que estamos aqui assistindo, à luz do Código de Processo Penal, à luz do Código de Processo Civil, o juiz pode lhe nomear para ser perito do juiz, a gente chama de perícia judicial. Esta semana mesmo eu coloquei no meu site um link para você conhecer todos os tribunais que tem no Brasil, onde tem as bases de cadastro para perícia, né? Você pode se cadastrar para poder fazer e prestar serviço para a justiça sendo perito nomeado ad hoc, entendeu? Então, para começar, já é assim. Entendeu? Isso não é nada a ver com concurso, pode ser eu, pode ser você, e prestar serviço ali à justiça. Ao mesmo passo, você pode ser um perito da acusação ou um perito da defesa, porque alguém está sendo acusado, alguém quer acusar, imaginem um vazamento de informação acontecendo na empresa hoje, aquela empresa quer produzir provas para poder abrir uma ação contra alguém, e ela precisa então de um perito para aquilo ali, o perito é da acusação. E aí, uma vez que alguém é acusado, esse cara precisa de um advogado de defesa, não somente, mas também um perito para a defesa, entendeu? Então isso tudo, ou seja, já estou falando aí de pelo menos 3 peritos contratados e que não passaram e não fizeram concurso, né? Fora o cara do concurso, 3 peritos contratados e muito bem remunerado, eu ainda posso ir para o âmbito do extrajudicial, que é aquele cara que trabalha numa empresa da área de segurança da informação, como perito da empresa, ou no departamento de auditoria, de compliance, né? Ou aquele cara que está sendo contratado para uma ação onde a empresa só quer demitir por justa causa, ou quer demitir e não quer que o cara entre na justiça, porque aí ele apresenta um laudo aqui, olha, eu sei que você andou aprontando, eu sei o que você fez no verão passado, e aí não vai atrás do Ministério do Trabalho, porque você vai se lascar com isso. Tal. Então, assim, existe muita aplicabilidade do mundo da forense, já havia isso, imagine hoje com LGPD, só como uma dica. Colocação perfeita sua. Vamos para a próxima. A diferença entre perícia forense criminal e perícia forense computacional? Se sim, quais? Olha, na verdade, são 2 palavras completamente diferentes, não se aplica, né? Porque assim, a perícia criminal, a perícia criminal, ela existe em várias áreas. Perícia criminal em medicina, é conhecidíssimo, é o médico legista. Perícia criminal em química, né? Sujeito lá foi morto numa residência, você vai coletar um cano sanfonado que tem na pia para saber se lá tem vestígios de um veneno, por exemplo, ou envenenamento dentro da casa. Perito químico, perito criminal químico. Tem um perito criminal contábil. Operação Lava Jato, ele teve a maior demanda da Operação Lava Jato, foi para perito em computação e perito em contabilidade. Então, perito criminal é aquele perito que passou no concurso, entendeu? Mas é para você entender, existe o Código de Processo Penal, que é o que trata de tudo que envolve, que são crimes, que é o direito objetivo, que é crime, né, está no Código Penal, e aí aquele perito que está lá atuando nessa área criminal, a gente chama de perito criminal. A especialidade dele é que existe diversas, e aí no meu caso, aí o que eu posso falar é que eu sou da computação, apesar de gostar e conhecer um pouco de balística, que é outro tipo de perícia, papiloscopia, documentoscopia, imagem, vídeo, áudio. Então, são várias áreas da perícia e aí tem a computação. E elas acabam se interligando em alguns crimes, né? Pode ter vários peritos de várias dessas áreas trabalhando no Tem demais. Tanto na polícia como até fora da polícia. Recentemente, esta semana eu tratei de 3 homicídios, só nesta semana, como defesa. Né? Eu provei que o cara não estava no local do crime porque tiraram uma foto dele e, que para quem não sabe, quando você tira uma foto do celular, dentro da imagem contém metadados intrínsecos de geolocalização.
Então, eu consigo a coordenada geográfica específica de onde o cara tirou foto, o cara foi fotografado. Outro, o cara lá em São Paulo foi acusado e tinha imagens dessa semana. O outro foi uns policiais lá do Rio de Janeiro, acusado de terem matado um rapaz, e aí com as coordenadas que você tem do celular, né, aquela trajetória todinha, eu provei que ele não estava próximo do local do crime, entendeu? Então, assim, e o outro eu não posso falar agora. Então, assim, por algumas razões. Então, assim, são crimes comuns mesmo, mas que existem evidências digitais que vão lá provar. Teve um acusado de assalto essa semana também, que eu provei que ele não era. Provamos, né, aí foi eu e um aluno meu, a gente fez uma análise de imagem do CFTV e eu vi que a altura do criminoso, ele era 1,68 m de altura, enquanto o cara que estava preso injustamente tinha 1,80 m. Então, sim, são né? aplicabilidades mesmo. São crimes comuns, por exemplo. Perfeito. É só uma nomenclatura ou há uma diferença mesmo entre perito e analista? Olha, a perícia é uma atuação. Muitas vezes é um analista que ele é o perito, o trabalho dele pericial é você utilizar aquele conhecimento que você tem adquirido como analista, por exemplo, para você fazer aquela investigação. São coisas distintas, entendeu? O que é interessante é que, à luz do Código de Processo Civil, por exemplo, existem casos onde o perito nem nível superior precisa ter. Ele precisa demonstrar conhecimento, mas não necessariamente precisa ter nível superior, isso à luz do Código de Processo Civil. Pelo âmbito penal, não, mas no âmbito civil, sim. Pegando essa parte da aplicabilidade em áreas de trabalho, quais são as áreas e setores que eu posso trabalhar na área forense computacional? É bem amplo, pegando exemplos bem distintos. A forense IoT, pegando como luz aí a galera que falou agora, né? Excelente assunto abordado agora. O forense IoT é um universo bem distinto. Em sistemas operacionais, o cara forense em redes, tem forense em Windows, forense em Linux, forense em Mac, forense em mobile. Mobile está contido no universo de IoT, um desafio grande. Criptografia e criptoanálise. A identificação de plágio de software, que é a análise comparativa de software. Então, pegaram o meu código-fonte, fizeram um software concorrente e, vai lá, entrega os dois, vamos desassemblar os dois, fazer uma análise comparativa e por aí vai. Então, isso é bem amplo mesmo, né? Tem um slide que eu mostro no curso meu, quando a gente vai ver o universo da computação forense, como forense em banco de dados. Então, o cara pode ter uma atuação muito distinta, forense em redes e por aí vai. Tendo ainda dentro dessas partes da atuação, a gente tem muitas referências, às vezes, de Mr. Robot e tal, de uma atuação mesmo do perito. E qual é a atuação dele numa cena de crime em si? Em que ocorre um assassinato? Quais são os assim? Olha, interessante, vamos lá. O ato da perícia, como eu falei, é um conjunto de métodos científicos que tem que ser aceito pela ciência e pela justiça. Contexto muito amplo, o trabalho pericial começa na coleta. Uma coleta feita de forma equivocada, isso gera problemas a posterior. Então, a coleta é feita em local de crime, muitas vezes, entendeu? Então, assim, você coleta vestígios, analisa esses vestígios para encontrar evidências, até você chegar na fase de elaboração do laudo. Então, o perito ele pode e deve participar, por exemplo, do cumprimento do mandado de busca e apreensão ou ir no local do crime, onde possam conter vestígios digitais. Acontece demais isso. Vamos aqui para a nossa última pergunta. A gente já viu mais ou menos por onde começar a estudar, o porquê estudar. E aí eu queria saber o que eu preciso literalmente saber para iniciar uma carreira de analista forense, requisitos, como me candidatar. Você falou no início, né, que é algo bem simples, né, se você dizer que tem, você consegue ir para a área da área civil, né, você ser chamado, mas dá um caminho das pedras para a gente, o que a gente precisa de requisito? O caminho das pedras são dois, né? Como eu falei, existe, no âmbito judicial, existe o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil. O Código de Processo Penal é bem mais restrito.
O artigo 159 do Código de Processo Penal, ele fala que na ausência de um perito oficial pode vir a ser nomeado 2. Mas é muito mais comum a nomeação para perito no âmbito civil. Aí você vai ver o artigo 156 do Código de Processo Civil. Ele que determina como é que se dá o cadastramento de você no tribunal. Então, assim, para ser cadastrado e para atuar com perícia, até não é difícil, mas é muito importante que você tenha conhecimento. E aí, muito bem, muito graças a Deus, hoje nós temos vários livros de referência no mercado para você estudar, existem vários cursos, existem várias pós-graduações de qualidade, né, à distância, presencial, EAD, ou por videoconferência. Então, assim, está disponível a informação. Eu sou de uma época que não existia, ninguém sabia que diabo é computação forense. Até alguns peritos dentro da polícia não sabiam o que era computação forense. Então, assim, houve realmente essa época. Falta realmente de uma disseminação de conhecimento. Mas hoje está aí o conhecimento na sua porta, está disponível para você estudar, se aperfeiçoar e atuar, e colaborar com a justiça, que é muito prazeroso. Perfeito, Marcos. Você quer deixar alguma dica para o pessoal? Por onde começar? O que você diria para a gente hoje que está no início e que talvez queira seguir essa carreira? Você tem algum conselho? Olha, é a seguinte, primeira coisa é quando você vai estudar um pouco sobre computação forense, você sente muito medo em atuar nessa área, né? E aí a primeira coisa que eu quero dizer é que isso é muito bom. Quando você parar de sentir medo, você muda de área, porque aí vira um esporte radical, certo? Então você não pode deixar de ter medo. Ter medo é normal, ter medo é natural, mas aí contem comigo, estou sempre à disposição. Contem com o APCOF, que está sempre à disposição, para poder ajudar todos a fazer um trabalho excelente. Então, meus contatos estão disponíveis lá no meu site, marcosmonteiro.com.br. Lá você consegue entrar em contato comigo. Marcos, eu peguei uma perícia, estou numa dúvida, eu vou lhe dar uma orientação, já que quando eu comecei eu não tinha. Então, o que eu puder fazer para você fazer um excelente trabalho, faça com responsabilidade, com ética, com transparência. Caramba, que sensacional. Temos aqui um especialista acessível, né, gente? Então, vocês já sabem onde puder procurar ele. Marcos, queria primeiramente agradecer pela sua disponibilidade, por você ter falado desse assunto de uma maneira tão leve, tão simples. Eu que realmente não tinha muito conhecimento na área. Tive todas as minhas dúvidas aqui sanadas. Obrigada pela sua presença, Marcos. Até mais.